Padawans, vocês sabem que terremotos podem ser extremamente destrutivos. Agora imagine a combinação de um terremoto mais um furacão no mesmo local. E é isso que aconteceu no último final de semana na Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos. Perto de onde? Perto da falha de San Andreas. A gente vai falar disso no vídeo de hoje. Bora lá! Pessoal, os moradores da Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos, estão passando ali por um problema sem precedentes, porque a gente teve a união de um furacão ou uma tempestade tropical, como chegou lá, né, mas nasceu como um furacão, e um terremoto justamente na área da falha de San Andreas. Quem conhece um pouco da dinâmica de furacões, que são os ciclones tropicais, eu já falei várias vezes para vocês aqui, quem me acompanha no canal sabe que existem ali pelo menos 3 tipos de ciclones, né? O ciclone extratropical, o subtropical e o extratropical. O ciclone extratropical direto acontece, por exemplo, no território brasileiro, na região sul, atinge principalmente a região sul, e nessa região da costa oeste dos Estados Unidos não é diferente. Geralmente o que acontece ali são ciclones extratropicais, porque os ciclones tropicais, os furacões, acontecem do outro lado, na costa leste dos Estados Unidos, região da Flórida, região ali do Golfo do México, né? Atinge também o México e pega ali toda aquela região do Golfo, envolvendo tanto o México como os Estados Unidos, quanto os Estados Unidos, até a Flórida. Então, na costa leste, os moradores estão acostumados, né, à temporada de furacões. Então, só frisando aqui que furacão é o nome que a gente dá para o ciclone tropical que acontece no Oceano Atlântico, próximo, obviamente, à costa americana, e também os raros furacões que acontecem no Oceano Pacífico, mas próximo à América também, porque os ciclones que acontecem no Pacífico, mas lá do lado da Ásia, da Oceania, eles são chamados de tufões. Então, o ciclone tropical que acontece no continente americano, que atinge a América, tanto no Atlântico, que são os mais comuns, como no Pacífico, né? Pacífico Leste, costa oeste da América, a gente chama também de furacão. Já tufão é do outro lado, no Pacífico Oeste, costa leste da Ásia e as ilhas ali da Oceania. E por que é muito difícil a formação de furacões na costa oeste? Porque não existem ali os mecanismos para a formação de um furacão por ali, principalmente por causa da atuação de uma corrente marítima mais fria, e um furacão precisa ter água do mar quente acima dos 27 graus para ter o combustível ali que alimenta e forma a tempestade. Só que esse ano nós temos um super El Niño. Eu reportei isso aqui para vocês e essa pode ser uma das primeiras consequências mais graves desse aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Por conta dessa água oceânica um pouco mais quente, né, e outras condições meteorológicas, obviamente, você teve ali a formação de um furacão próximo ali à região do México, que acabou perdendo força quando ele foi se dirigindo para o norte, chegando lá na Califórnia e atingindo a categoria de tempestade tropical. Ou seja, ele chegou um pouco mais fraco, mas ele chegou com uma força muito grande, uma força que a região já não via há décadas. Há décadas que a Califórnia não era atingida por uma tempestade tropical desse porte. E o que aconteceu? Essa tempestade tropical, né, que foi chamada de Hillary, então o furacão Hillary, ele perdeu força quando foi se dirigindo para o norte e acabou ali se tornando uma tempestade tropical, como se fosse um nível ali abaixo, tá? Só que levou muita chuva, gente, muita chuva e muito vento, ventos aí de mais de 150 km por hora e muita água, atingindo uma região que é seca. Como os ciclones no hemisfério norte eles giram no sentido anti-horário, o braço de formação ali, o braço de nuvens
desse ciclone acabou adentrando e pegando ali uma linha dentro do relevo da costa oeste, das montanhas que existem na costa oeste, e acabou levando chuva para a vertente leste dessas montanhas. Vertente leste que é mais seca do que a vertente oeste, que fica voltada ali para o Oceano Pacífico, onde chove um pouco mais. Então, choveu em áreas onde não chovia há anos, áreas desérticas, por exemplo, o famoso Vale da Morte, teve chuva. Então, inclusive, esses pontos turísticos, dos desertos ali, eles foram fechados por conta das inundações. Pessoal, deserto tem chuva, tá? Só que essas chuvas elas são raras e geralmente quando chove, chove forte. Tá? Então é muito comum nos canyons de desertos, como o dos Estados Unidos, ter um risco muito grande de uma enchente repentina. Por conta do grande volume de chuva, o solo está mais compacto, é um deserto mais rochoso, um solo mais compacto, muito seco, então num primeiro momento a água tem dificuldade de infiltrar, então ela vai escoar superficialmente de maneira muito rápida, provocando assim uma enchente repentina. Isso provocou ali nas áreas desérticas enchentes, nas áreas que tem ali elevações, morros, quedas, deslizamentos. Então você teve queda de talude, justamente porque choveu tanto e direto que o solo acabou ficando encharcado, levando a deslizamentos. E também nas cidades, nas diversas cidades como Los Angeles, você teve problemas de alagamentos em alguns pontos de enchentes. Lembrando que alagamento é quando há uma chuva muito forte na cidade e o sistema de drenagem não consegue escoar toda aquela água e a água fica represada dentro da cidade. Não é porque um rio encheu, e sim porque o sistema não pôde escoar toda aquela água. Seja porque choveu muito e o sistema não deu conta, seja porque ele estivesse ali entupido ou fosse mal planejado. Por exemplo, aqui onde eu moro, Volta Redonda, todos os anos tem alagamento, só que não é por conta do excessivo volume de chuva, e sim porque a cidade está mal planejada mesmo, não deveria acontecer isso. Não foi o caso ali. O caso é que choveu realmente muito mais do que eles estão acostumados. Então deu esses pontos de alagamento e, obviamente, já milhares de pessoas já foram afetadas por essas enchentes e alagamentos. Então essas foram as principais consequências ali do Hillary. Bom, e o Hillary estava ali atuando, já provocando um caos danado, uma tempestade desse porte atingindo a região. Então, no dia 20 de agosto, domingo, eu estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira, às 18h41 hora de Brasília, lá é fuso -7, aqui é fuso -3, então às 14h41 horário da Califórnia, do estado da Califórnia, aconteceu um terremoto de magnitude 5.1. Esse terremoto aconteceu a noroeste de Los Angeles, e Los Angeles fica ali mais ou menos na porção sul do estado da Califórnia. Bom, e vocês estão vendo aqui esse tremor marcado com essa bolinha verde ou azul, Quando eu clico ela fica meio azulada. E essa linha vermelha que vocês estão vendo mais grossinha aqui passando por todo o estado é justamente a divisão entre duas placas tectônicas. No caso aqui, a placa norte-americana, onde fica ali o território dos Estados Unidos mesmo, e do lado aqui do mar, do oceano, a placa do Pacífico. Essa placa menorzinha aqui ao norte da Califórnia é a placa Juan de Fuca. E é justamente nesse encontro da placa norte-americana com a placa do Pacífico que nós temos uma das falhas mais emblemáticas do mundo, a famosa falha de San Andreas. A falha de San Andreas é um limite transformante, onde as placas estão deslizando paralelamente uma em relação à outra. Tá? Nesse caso dessa falha, a placa do Pacífico ruma para noroeste, na telinha de vocês é o canto superior esquerdo, já a placa norte-americana ruma para sudeste, no canto inferior direito. Então esse é o movimento transformante e é ali que acontecem os terremotos mais fortes do mundo. Os limites transformantes são geradores de fortes terremotos. Por quê? Nesse movimento de deslizamento, pode acontecer ali uma espécie de travamento dos dois blocos rochosos de cada lado da falha, E durante anos
a tensão vai sendo acumulada. Ela vai sendo acumulada porque as duas placas ali, aquele pedacinho está travado e vai acumulando tensão. Às vezes, pequenos sismos vão acontecendo. Quando esses sismos são pequenos e constantes, isso é bom, quer dizer que a placa está deslizando ali devagarinho. Então, quem mora no limite transformante e está sempre ali vivenciando um terremoto de 3, 4, 5, isso é ótimo. Agora, quando acontece um período de tempo ali maior, sem tremores medianos, aí é para se preocupar. Quer dizer que a tensão está sendo acumulada e essa tensão pode ser liberada toda de uma vez num grande terremoto que os geólogos ali da região dos Estados Unidos chamam de The Big One. Seria um terremoto tão forte que poderia ali destruir diversas cidades da Califórnia. Vale destacar que o terremoto mais forte, com a maior magnitude que já aconteceu no planeta Terra, registrado pelo ser humano, obviamente, aconteceu no Chile e ele foi um terremoto de 9,6. Alguns lugares relatam aí 9,5, mas a magnitude mais elevada registrada, 9,6. Esse The Big One, ele tem um potencial para se igualar ou superar esse terremoto do Chile. E esse tremor, ele foi um tremor moderado, tá? Para a região foi um tremor moderado. Os relatos indicam aí que não houve nenhum tipo de dano estrutural, mas dezenas de corporações de bombeiros estão fiscalizando os prédios, as construções, para ver se algum dano físico ali acabou abalando as estruturas desses prédios para manter a integridade, das pessoas que moram neles, e também não houve relato de nenhuma pessoa ferida. Então esse terremoto acabou provocando muito pânico justamente por conta da condição do furacão, Eles já estavam ali vivendo uma situação bastante normal quando de repente chega ali pelo celular esse alarme, de terremoto, e as pessoas realmente ficaram muito desesperadas. Uma coisa que eu estava pensando aqui agora, nem estava no meu roteiro, mas acho que é interessante a gente frisar, que os moradores da costa oeste, eles estão acostumados a presenciarem esses eventos de tremores, de terremotos, com uma maior constância. Enquanto os moradores da costa leste dos Estados Unidos, principalmente ali do Golfo do México, estão mais acostumados com os furacões. Terremotos ali já são bem mais raros, principalmente os fortes, E então seria o equivalente a um furacão estar atingindo ali Miami, por exemplo, e ao mesmo tempo um terremoto de 5, 6 de magnitude atingir. O que causaria grande alvoroço neles seria mais o terremoto. Assim, o que causou alvoroço, e os maiores problemas na costa oeste foi realmente o furacão Hillary. E aí, como eles estavam preocupados, o terremoto, mesmo sendo ali moderado para a região, acabou amplificando esse temor. Um outro detalhe também é que essas linhas vermelhas que vocês veem aqui no mapa, sem ser essa linha contínua, essas pequenas linhazinhas no interior dos Estados Unidos são as falhas geológicas catalogadas ali. Porque as pessoas pensam que existe só a falha de San Andrés compridona ali de fora a fora. Mas não, pessoal, existem centenas de outras mini falhas que é como se fosse ali a placa toda rachadinha, principalmente nessa região da costa oeste. E ela é rachadinha assim justamente por conta desse movimento transformante da região. Então, nem sempre quando um terremoto acontece, ele acontece na falha de San Andrés. Às vezes acontece numa falha adjacente à de San Andrés e que, assim, às vezes não tem uma relação direta, completamente direta, com a famosa falha de San Andrés. Então, isso não elimina o fato da falha de San Andrés continuar acumulando a sua tensão, porque essas tensões elas são muito localizadas também. E foi o caso que aparentemente não foi a falha de San Andrés mesmo que acabou liberando esse sismo. E uma pergunta que várias pessoas me fizeram pelo Instagram e que vale a pena a gente comentar aqui é o seguinte: foi coincidência esse terremoto, esse furacão acontecerem ali ao mesmo tempo, ou um provocou o outro? O furacão provocou o terremoto ou vice-versa? Enfim, as pessoas ficaram com essa dúvida, dessa infeliz coincidência ali para o pessoal da Califórnia. Eu digo para vocês aqui, pessoal, são eventos completamente diferentes e eles não têm
nenhuma relação. Então, a configuração do furacão começou ainda na semana passada. Lá pelo dia 17, 18, a gente já tinha praticamente a confirmação do furacão Hilary, se não me engano agora. No dia 19 é que ele se formou mesmo, e aí ele continuou rumando para o norte até se transformar em tempestade tropical no final de semana e atingir a costa oeste. Já o terremoto é um evento geológico, ele tem relação ali com a movimentação das placas tectônicas, e as placas tectônicas se movimentam por conta das correntes convectivas do manto terrestre, correntes convectivas que são geradas ali pelo calor interno do planeta, o calor ali produzido na região do núcleo do planeta, calor esse que provém tanto do calor remanescente da formação planetária, quanto de elementos radioativos que existem na parte interna. Então esse calor vai sendo irradiado para o manto. O manto, ele, apesar de ser sólido, durante um período grande, durante um período geológico, ele se torna ali com uma textura plástica, então ele é sólido se você fosse tocá-lo, mas num período geológico, analisando a longo prazo, ele se movimenta, o que a gente chama movimentos convectivos, e são eles ali que impulsionam as placas tectônicas para um lado e para o outro. Então, terremoto é um evento puramente geológico e o ciclone já é um evento meteorológico. Eles não têm processos de formação dependentes um do outro, ou seja, o ciclone se formou primeiro e atingiu a costa oeste no final de semana. Quando então o terremoto aconteceu? O ciclone provocou esse terremoto? O ciclone ali movimentou as placas tectônicas? Não. Tempestades, ciclones, tufões, qualquer tipo de evento meteorológico não tem poder de movimentação das placas tectônicas, portanto, não tem o poder de gerar um terremoto. Foi apenas uma infeliz coincidência. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de todos, mas possivelmente algumas outras dúvidas podem surgir. Caso isso aconteça, eu faço um outro vídeo aqui respondendo elas também. Você gostou do vídeo? Então deixe seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gostou desse material e ele entrega esse vídeo para mais pessoas. Então, se você gosta do meu trabalho, o like é muito importante. Deixe seu comentário aqui com a sua dúvida, Se você quiser perguntar alguma coisa, quiser comentar alguma coisa, nem que não seja uma pergunta, Seja apenas um comentário, pode deixar aqui à vontade, sempre com muito respeito, E compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que gostam dessas temáticas envolvendo o planeta Terra. Se você quiser contribuir ainda mais com o meu trabalho, pense em tornar membro. Nós temos 2 categorias. Com a categoria Quartzo, você por apenas R$ 1,99 pode contribuir e virar um padawan geográfico também. E se você compra pela Amazon, eu vou deixar aqui meu link de afiliado à Amazon. Quando você for comprar alguma coisa por lá, é só comprar clicando no meu link. Então, vou comprar um boné. Você clica no link, vai para o site, escolhe o boné que você quiser. Se você for assinante Prime, a entrega é grátis de muitos produtos, É bom falar isso. E aí você ajuda também o canal aqui do Professor Leandro. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.